Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje na localidade do Pesqueiro, também conhecida como Eco Vila do Pesqueiro. Vila do Pesqueira. Eu estou aqui com o Adilson de Miranda Beira. seu Adilson de Miranda Beira. O senhor é proprietário aqui do Camping Morada do Sol? Olha, a gente administra. É, Eu não sei se nessa terra a gente é dono de alguma é. coisa. O senhor é nativo daqui mesmo, seu Miranda? Nascido daqui. É. O senhor podia contar um pouquinho da história aqui da comunidade e o seu trabalho junto aqui a essa terra tão bonita? Olha, tudo começa pela minha infância, aonde sempre a pobreza cantava sua canção de inverno e não tínhamos uma estrada em condições de circular. Ao ir para Pelotas a trabalhar e estudar, eu não esquecia minha terra-mãe. Nós tínhamos aqui um clube de futebol que foi sucumbido aos 56 anos de existência e que foi inaugurado em 3 de outubro de 1937. Interessante. Eu fiz elo para que tivéssemos no fim de semana jogos esportivos. Sim. E assim passei os tempos que me deram para viver fazendo esse intercâmbio, porém sem estradas. Em 1968, o ex-vereador, em memória, Walter Troina, me abraçou e partimos para abrir a nossa barranca, que era nada mais que uma toca fechada. Tá? A partir daí, em 71, no governo de Círio Scarone Vieira, tá? Foi novamente aberta a barranca. E depois a gente se encarregou de dar condições, tá? Para uma trafegabilidade melhor. Ela continua ainda perigosa, porém isso aí cabe ao município, Sim. que infelizmente não nos dá o respaldo que nós gostaríamos. Uma Tá? pena. Fica aí Não se faz pedido aí para a turismo, Prefeitura não se faz Municipal do Rio Grande. turismo sem estrada. Verdade, eu falo muito O isso. exemplo nós temos aqui, que é a nossa fronteira, 250 quilômetros do Uruguai. Tu entra no Uruguai, você tem o prazer de andar naquelas estradas. Isso não precisa ser asfaltada. Um saibro em condições, tá? Com trafegabilidade, sem prejudicar o patrimônio, tá? do usuário. Tá? Mas, como a nossa Ecovila do Pesqueiro tem a sua história, por aqui adentrou a invasão açoriana, né? Sim. E depois a invasão espanhola. A invasão espanhola entrou pela ilha da Turutama. É só buscar na história e todos nós vamos encontrar. Tá? A necessidade permanente de fazer com que se conserve as estradas, tá? Se conserve essa história, porque aqui na frente... E que que de repente o município participe mais e traga incentivo para esse turismo Exatamente. rural, esse turismo agrônomo, esse turismo cultural que é tão rico na cidade do Rio Grande e dos distritos e localidades e que não é trabalhado, né? Exatamente. E aqui por onde tu entraste, à direita, ali é o nosso corredor do Passo dos Negros, Sim. tá? Que pega em Rio Grande, na época da Vila de São Pedro, Sim. e até a Vila de São Francisco de Paula. Por aqui passavam os escravos para serem leiloados em Pelotas, no São Gonçalo. Então, que Tá? interessante a nossa história. Também em 1937 já passavam na outra bifurcação que vem de Povo Novo, passando por Barra Falsa, o corredor das tropas. Tá? Eu lembro-me que em 1737, me perdoa, tá? Por ali já passavam tropas que vinham da Coroa do Sacramento, Maldonado, Campos Neutrais, levando gado para Sorocaba, Sim. em 1737. Em 1780, com as charqueadas em Pelotas, modificou a distância.
Tá? Inclusive, as charqueadas estão ali, uma fonte viva de história. E depois da década de 30, 40, o frigorífico Anglo, em Pelotas. Só um minutinho, seu Desse Miranda. aí eu lembro porque, Só vamos dar uma continuação agora, seu Miranda, só um minutinho. pois mais Continuando, tarde, então? em Barra Falsa, onde foi a primeira escola, quando eu adentrei aos 6 anos de idade, lembro-me como se fosse hoje a nossa professora Isolina da Rocha Miranda, tá? De uma história bonita também. Começou em Barra Falsa, depois o Ponte Verde na Quinta e depois o Dom Pedro II lá no Bosque. Ela foi a mestra de N gerações. Ali eu lembro que ela nos encerrava dentro da escola quando vinham as tropas da fronteira, tá? para o Anglo em Pelotas. Tá? E também uma particularidade muito especial, o meu avô paterno, Porfírio Afonso Beira, da família Beira de Barra Falsa, ganhava os trocadinhos dele passando o gado a nado no São Gonçalo. Que interessante. Tá? E eu fui há pouco tempo conhecer essa zona da Marambaia, esquecida pelo município. Tá? Mas não por mim. O pessoal que acompanha meu trabalho sabe bem. Eu divulgo toda a cidade, seu Miranda. Toda a cidade, por terra, por mar. E assim, ó, desde da parte que a gente... Tudo bem, senhora? Desde que a gente tem esse grande potencial, principalmente o hídrico, né? Que são as águas, arroios, sacos, lagoas, oceano. E eu divulgo tudo. E vou em todas as partes do interior. E algumas aí que o pessoal tiver interesse de que eu chegue e a gente converse sobre a cultura e sobre a localidade, estou dentro, estou em todas. Uma particularidade também que fez parte da minha vida. Sim. Quando no governo do Dr. Miguel de Castro Moreira, que foi um excelente governo para o interior, ele inclusive na época fez a ligação Barro Vermelho, Baía de Silveira, Ilha da Torutama, tá? Barra Falsa, e eu corria atrás das máquinas como um gurizinho sem rumo, no meio das aves, tá? Que se aproximavam para se alimentarem na leiva que era virada. E essas estradas não ficaria somente Barra Falsa, Capão Seco. Ela ligaria o corredor do Passo dos Negros até a Maranguaia, até Varas, que são 5 quilômetros apenas. Eu estive lá agora há pouco tempo, constatei em loco e não terminaram essa estrada até hoje. Tá? E são apenas 5 quilômetros. Poxa, talvez na época terminasse até mesmo o governo do Dr. Miguel de Castro Moreira e a estiagem, porque para se levantar essa estrada tem que haver uma estiagem, tá? Porque ela tem banhado no meio. Claro. Mas por esse banhado passaram as grandes tropas que desenvolveram a nossa Vila de São Pedro. Então, que interessante, né? É a nossa cultura, a nossa história contada hoje aqui pelo seu Miranda. Seu Miranda, o senhor é responsável aqui pelo Campo em Vale do Sol? Sou diretor. Eu sou diretor da minha empresa. O senhor poderia dizer aqui, informar para a gente, como é que é a questão aqui de vir e a questão de entrar aqui, o acesso, os dias para poder participar, entrar aqui no camp, os horários, repassar para nós os horários de atendimento? Nós obedecemos das 8 da manhã até as 8 da noite, devido a este... Todos os dias, seu Miranda? Todos os dias. Todos os dias. Devido a este país bandido que a gente vive, se tomando as precauções necessárias. Porque a gente está sempre atento, tá? Porque a entrada da lagoa serviu para muita gente de piratagem. Sim, verdade. Por aqui saíram os grandes roubos de gado, de ovelha, saíram por aqui, porque o sistema favorecia devido ao esquecimento do município e às péssimas condições das estradas.
Eu vim ganhar agora uma estrada boa, tá? Depois começou pelo Janir, tá? Fez apenas um pedaço passando Povo Novo. Sim. O Fábio, o nosso prefeito, né? Nosso prefeito agora atual É, é o Fábio Branco. o Fábio Branco, tá? Em 2015 eu fui abraçado pelo Alexandre Lindemeyer, Sim. tá? Inclusive colocou Saibro até a hora da nossa lagoa. Sim. Senão não passaríamos. Sim. Continua aqui parte de Barra Falsa esquecida, Sim. parte do Barro Vermelho e Alegria também esquecido. Tá? O senhor É podia- só chover, não passa ninguém. Sim. Seu Miranda, o senhor podia me dizer assim, a última vez que teve algum representante da comunidade, o representante, quando eu digo poder executivo, poder legislativo, alguém do poder executivo ou legislativo aqui na localidade do Pesqueiro aqui? Ultimamente não. Depois do Alexandre de mais Mais ninguém. ninguém. Pois Tá? é, já temos 3 anos já de governo Fábio Porque Branco. o problema maior é que de 4 em 4 anos recebíamos uma visita. De 4 em 4. Na época das eleições. Depois, fazendo campanha, né? depois um abraço Sempre assim. e deixando o interior Abandonado. abandonado. Então, a maior parte das pessoas aqui já estão no Henrique Pancada, Sim. já estão no Baco Silveira, Sim. tá? Na São Miguel, na São João, tá? E gente que vai e não volta mais. Uma pena, né? Nós temos uma terra É o maravilhosa. famoso êxodo rural. Exatamente. Nós temos uma terra rica. Sim, Tá? riquíssimo. E uma história bonita. Tá? Criamos agora, em 2004, eu entreguei em 2004 Sim. uma igreja, tá? Começada há 16 anos, e a associação comunitária, Sim. para ver se a gente consegue se desenvolver. Porque sabemos que uma comunidade sem religiosidade não tem futuro. Verdade. Tá? Mas está deixando muito a desejar. Sim. Tá? E precisamos dar uma sacudida nessa realidade para não perdermos a esperança. Tá? E abrirmos caminhos para essa terra que é maravilhosa. Eu recebi nesses 42 anos do Camben gente da Alemanha, tá? Dos Estados Unidos, tá? Bacana, o nosso Nordeste, fazendo a ponte para chegar a Uruguai e Argentina, estão passando por aqui. Que interessante, que bacana, hein? Inclusive a participação. O turismo no interior ele é importantíssimo. O turismo no geral, eu acho que assim, ó, o maior problema que eu sempre comento, seu Miranda, aqui na cidade do Rio Grande que a gente tem, é que os nossos representantes, eles trabalham sempre o turismo, mas de forma centralizada, como se só existisse a Praia do Cassino, Moles da Barra e Centro Histórico. Exatamente. E não é verdade. O interior do município ele é lindíssimo, tá? Os distritos, eles têm muito a oferecer, tanto na questão de turismo religioso, rural, agrônomo, de pesquisa, estudos, de esportes, entendeu? Para quem curte esporte náutico, fazer trilha. Então tem assim, ó, são N diversas as oportunidades, mas todos os governos trabalham de forma centralizada. E o turismo, então, praticamente não existe na cidade. E é algo que alavanca a cidade num todo, né? Ele só vem a trazer benefício, tanto ele traz benefício num todo, que ele acaba desenvolvendo a questão de educação, de cultura, a questão de saúde e de segurança, porque não tem como fazer turismo, infraestrutura básica, que nem se fala, como o senhor falou, não tem como fazer turismo no interior sem infraestrutura básica, que são as estradas. Isso eu sou repetitivo, vivo falando, e o seu Miranda aqui agora, ele tipo, endossou as minhas palavras que eu tanto falo há anos sobre isso, na infraestrutura básica. Inclusive, para chegar aqui, eu conheço o local, mas quem não conhece acaba tendo um problema. Por quê? Porque não tem placas indicativas, né? Então, daqui a pouco tu te depara entrando dentro de uma porteira de uma área privada, porque tu não tem uma placa indicativa. Entendeu? As coisas tão simples, tão básicas, e que eu peço sei lá, são anos pedindo isso.
Eu também, viu? Eu também. Eu tenho, E foi prometido, mas não foi cumprido. aconteceu. Não aconteceu. Inclusive, o nosso povo novo, tá? O nosso povo é uma história bonita. Ele fez o intercâmbio das vilas de São Pedro e de São Francisco de Paula. Por aqui. Tudo por aqui. Tudo por aqui. Tá? E não conservar essa história bonita é crime. Quem não preserva o passado não investe no futuro, não tem futuro, né? É fato. E nós tivemos aqui a nossa cancha da Santa Cruz, que foi hipódromo também. Que interessante, que bacana. Inclusive, o que aconteceu? Venderam o partidor da cancha da Santa Cruz. Está lá para quem quiser ver. E criaram uma Vila da Santa Cruz dentro da Vila do Povo Novo. Está ali uma placa na BR-392, para quem quiser ver. O nosso curtume, que exportava grãos e curtimentos de peles para a Europa na época, e para São Leopoldo, nem se fala. Eu era guri de 5 anos, ia de carreta com meu avô, levar milho catete para moer no curtume Paulo Cutela. Seu Miranda. Hoje tomaram conta do curtume. Imagina. Seu Miranda, o senhor é praticamente uma enciclopédia viva, é muita informação. Hoje eu cheguei aqui para fazer algumas filmagens aqui da localidade. E eu tive a oportunidade agora do senhor pegar e repassar um pouco da história. Eu sei que é um pouco, porque o senhor tem muita informação. E eu me comprometo, numa próxima oportunidade, eu vou vir mais equipado aqui, e a gente vai ter uma outra oportunidade do senhor repassar essa belíssima história aqui do Eco Vila do Pesqueiro, certo, pessoal? A 7 quilômetros da Praça Tenente Coronel Marcelino do Povo Novo. É muito fácil de chegar aqui, tá bem? E eu agradeço o senhor pela oportunidade. Numa próxima, como eu lhe falei, eu vou vir mais preparado, até porque eu não imaginei que a gente ia ter essa oportunidade agora, que eu teria essa oportunidade, tá? De que o senhor tivesse todo esse conhecimento cultural, né, para repassar para a comunidade, que tenho certeza que, como eu, também desconhecia a maioria desses fatos que o senhor narrou aqui. Eu agradeço muito, tá, o senhor, agradeço o seu Nerossi, que pediu para me dar uma passada por aqui, e foi muito bom. Obrigado, seu Nerossi, por essa dica, para ter chegado aqui o seu Miranda aqui e ele ter repassado todas essas informações para a gente. E um fator muito importante, que eu quero aproveitar a oportunidade. Claro, sim. A nossa associação é de 1988. Sim. Eu tive 16 anos na liderança, aonde a doação do terreno foi a Climar Miranda Borges e Neuza do Couto Borges, que doaram para que, desde que fosse construída uma igreja e servisse para a associação. Só que a nossa associação está perdendo a sua história, o que não deve acontecer. E eu fiz questão de liderar o nome da santa para a nossa igreja. E os motivos eu vou justificar. Eu conheci Cecília do Prado Lemos, Machado Lemos. Conheci e convivi com ela. E ela foi mãe de 25 filhos. Sobreviveram 18 e só resta um. E eu liderei para que se colocasse na igreja o nome de Santa Cecília, para que fosse perpetuada na nossa história, porque na verdade é uma história bonita. Eu agora, inclusive, vou registrar ali a capela agora. Mas eu não consegui o elo que eu gostaria. Nós estamos convivendo numa sociedade que muitas vezes se divide e subdivide. E isso aí não justifica o futuro. Sim, tá certo, seu Marcelino. Seu Marcelino, desculpe, seu Miranda. Eu agradeço muito, tá? Eu agradeço de verdade, aqui de coração, essa oportunidade. E como eu lhe falei, eu voltarei aqui, né? E a gente vai ter mais um outro bate-papo, que, como eu sempre falo, nunca é uma entrevista, é um bate-papo entre amigos, para a gente ter, para a comunidade, eu e a comunidade, a gente fortalecer, enriquecer
os conhecimentos culturais da cidade do Rio Grande, inclusive aqui da região, aqui da localidade do Pesqueiro, tá? Conhecida aqui, chamada carinhosamente pela comunidade aqui de Ecovila do Pesqueiro. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e acompanhem nas páginas, nos grupos, no YouTube e no Instagram. É só me seguir por lá.